Bom dia! Eu tenho certeza que vocês estão com a mesma sensação que eu. Que incrível ver mulheres tão poderosas, né, com tanta propriedade para falar, que a gente possa conquistar cada vez mais esse lugar, porque eu entendo que como mulher, a gente tem muito receio de se colocar em muitos meios, a gente tem receio de participar de grupo de WhatsApp e falar e perguntar alguma coisa, e a gente fica no limbo, ou muitas vezes não nos respondem, ou a gente pensa que está colocando algo inadequado. Eu sinto isso, eu imagino que muitas sintam, e isso nos afasta, porque eu acredito que, como mulheres, a gente já assume muitos papéis adicionais que vão que vão além do trabalho, e por conta disso até o nosso tempo é mais escasso, é mais concorrido e reduzido para que a gente possa, de fato, se envolver em algumas coisas, e a gente vai ficando para trás, e a gente fica com esse receio. Eu estou aqui hoje num papel de alguém que está começando a se envolver com IA. Eu não sou formada na área, eu não sou cientista da computação, eu não sou uma programadora, mas eu quero mostrar para vocês que a gente pode fazer esse movimento. Que a gente pode pensar soluções, pensar ideias, encontrar problemas de negócios e buscar com o nosso conhecimento resolver isso. Por muito tempo eu falei bastante sobre marca pessoal, produção de conteúdo, use o LinkedIn, mostre o seu trabalho. Dessa forma, nesses 8 anos criando conteúdo, eu cresci muito na rede, eu me conectei com muitas oportunidades. E se eu olhar para a Flávia lá de 10 anos atrás, que havia acabado de ser demitida, ficou sem trabalho, numa situação muito simples, vivendo um cargo ali em que eu não era protagonista de nada, para a Flávia de agora, que foi atrás, que quis ser protagonista, que entendeu que não precisava ficar parada esperando o dia que meu chefe me promoveria. Não é só sobre isso. Nós podemos encontrar essas oportunidades. Estar aqui é uma oportunidade. E muito do que eu venho aprendendo agora e aplicando veio desses encontros aqui. O meu envolvimento com o IA na prática, de querer estudar mais, e aprender, e buscar conhecimento, e assumir que eu não sei um monte de coisa, não começou nem há 3 meses, gente. É recente. Eu tive metade da minha vida um relacionamento com uma pessoa que era mestre em inteligência artificial, que já estudava isso há 20 anos atrás. Então eu já vivia um pouco desse universo, mas ele parecia muito distante de mim. Como se, puxa, que legal, que interessante, nossa, lá na frente isso vai explodir. E de fato explodiu com o ChatGPT. O boom veio no final de 2022 com o ChatGPT, em que a gente realmente sentou ali e usou uma IA. Né? Porque ela já estava presente na nossa vida, mas a gente não enxergava. Quando a gente passou a usar e dando cursos sobre LinkedIn e produção de conteúdo, alunos começaram a usar IA, parecia muito mágica, né? A gente nem sabia como funcionava. De onde vem esse dado? Quem dá essa resposta? Muitas vezes hoje ainda a gente não sabe de onde vem esse dado. Qual é o corpus ali de conteúdo que foi considerado para gerar uma resposta e que você está acreditando nessa resposta e levando adiante? A gente tem que entender essas coisas básicas para realmente conseguir se apropriar, certo? Então eu imagino que muitas ainda pensem, legal, eu quero criar alguma coisa, mas como? Onde é que eu entro? Que plataforma? O que eu escrevo? Que comando? Parece impossível, não parece? Eu quis ir atrás dessas respostas e entender como eu poderia, inclusive, usar ferramentas que já existem. E esses dias eu estava fazendo reunião com uma pessoa que quis opinar um pouco na solução que eu estou criando, e eu compartilhei com ele o seguinte pensamento: olha, eu vou começar a apresentar o agente que eu criei. E eu imagino que vão me fazer perguntas e que vão querer saber como foi, e eu não sei o que eu posso responder. Vejam, eu empreendo há muitos anos, eu tenho a minha empresa há muitos anos, mas migrando para uma tecnologia diferente, surgem dúvidas diferentes que eu não tenho a resposta no momento. E que eu vou quebrar a cara. Eu não tenho problema nenhum de ser vulnerável e quebrar a cara e testar e começar e ver que isso não funcionou. E aí, conversando com essa pessoa, eu falei, se eu disser que eu não usei uma ferramenta proprietária, por exemplo, para desenvolver uma solução, isso é ruim? Isso é demérito? A verdade, gente, é que o grande mérito não é necessariamente a ferramenta, a plataforma, é o seu conhecimento. O meu conhecimento de anos, que é colocado numa solução e que resolve um problema de negócio. É aí que está o ponto, não é na IA. A gente está vivendo o boom da IA, a gente está empolgado com o IA. Ontem eu fiz um post no LinkedIn que era um desenho de uma embalagem de produto escrito não contém IA. Por quê? Porque hoje tudo é IA. Mas já foi assim com outras coisas também. A gente se empolgou com a internet, com
smartphone. A gente foi se empolgando com coisas, é normal que a gente se empolgue, mas essas coisas vão mudando, a ponto que em algum momento a gente não vai mais enfatizar que o nosso produto tem IA. A ponto que a gente não vai precisar ter mulheres na IA. Por que tem mulheres na IA e não tem homens na IA, necessariamente? Porque ainda parece longe da gente, mas que com o tempo a gente vai acabar não falando mais, não enfatizando, porque vai se tornando parte. Então eu sempre acreditei numa visão protagonista na carreira e nos negócios. Quando eu falava sobre crie conteúdo, mostre o seu trabalho, participe de networking, amplie seu networking, na verdade eu estava falando de ser protagonista. Não necessariamente o processo de, mas de entender que a gente pode ir atrás. E aí a gente pode aplicar todos esses conhecimentos para a nossa própria marca pessoal. Como é que você conta a sua história hoje? Como é que você se apresenta? Hoje é muito fácil usar várias ferramentas para você mostrar a sua versão mais impactante, mais atrativa nas plataformas de mídias sociais e o seu trabalho ganhar voz também. As próprias plataformas vêm integrando cada vez mais inteligência artificial para que você possa fazer essa otimização, para que você possa usar melhor os recursos da rede. Isso vai crescer mais e mais. E como mulheres, a gente pode entender, mas principalmente olhar para problemas de mercado que não estão resolvidos ainda. E aí você vai buscar a solução, participando de encontros, estudando, fazendo cursos, conhecendo tecnologias, entendendo que talvez você comece de uma forma e você depois vai evoluir e vai fazer aquilo de uma outra maneira. Eu gosto muito da essência de startup. MVP, comece com o que você tem, faça o que é possível agora, no caminho você aperfeiçoa, não perca meses, não dá para perder meses pensando em alguma coisa e depois descobrir que não funciona. Hoje é muito difícil, na verdade sempre foi muito difícil que a gente prevesse assertivamente o futuro por conta de um termo, aliás tem um termo que explica muito bem isso, que é o possível adjacente. Quando nós temos ali, por exemplo, você tem algumas coisas na sua geladeira, você pega essas coisas e monta um sanduíche. Você montou o sanduíche com os seus adjacentes. É o que você tinha disponível naquela hora, não é? Então, muitas vezes, a gente faz coisas com o que a gente tem no momento. No momento, nós temos IA. Por quê? Porque houve um processo anterior de coisas que aconteceram, né? De dados, de tecnologias, de plataformas, que permitiram que agora, a partir desse ponto, a gente crie coisas novas. Só que no caminho vão surgir outras coisas novas que nesse momento a gente não consegue prever. E aí vem a disrupção. E aí vem um futuro diferente. De modo que é muito difícil a gente planejar a carreira hoje daqui 5 anos. Você sabe o que você vai estar fazendo daqui 5 anos? Pode ser que você tenha uma noção, mas total certeza você não tem, né? E aí, o que eu percebi? Eu sou bastante contratada por empresas para projetos de Employee Advocacy, que é o programa de funcionário embaixador. Isso aconteceu também com o trabalho de marca pessoal, de criação de conteúdo, de falar sobre um tema que eu já estudava e já implementava há 5 anos, quando isso era novidade no Brasil. E quando você fala sobre algo que não é tão conhecido, você educa o mercado, você antecipa a tendência e você se mostra referência na área. Por conta dessa produção de conteúdo, hoje eu faço grandes projetos de advocacy em empresas. Por exemplo, vários treinamentos, uma série de acompanhamentos, de alinhamentos, projetos que podem durar meses, em grupos grandes, que estão apostando cada vez mais nisso, porque entenderam que a comunicação não precisa estar só na página da empresa, ela pode estar distribuída entre pessoas que trabalham naquela organização, só que isso não é feito de maneira obrigatória, né? Esse funcionário ele pode se envolver se ele quiser, tem que enxergar benefícios para isso. E o que eu percebi? Mesmo com os programas mais bem planejados, treinamentos, ideias para esses funcionários, brindes, incentivos, o engajamento ia caindo com o tempo. Nos primeiros meses eles produziam, depois caíam. E aí veio essa ideia de, e se eles tivessem um assistente que pudesse apoiá-los no dia a dia, para dúvidas, para criação, porque eles já estão usando o ChatGPT, ou Gemini, ou Copilot, muitas vezes usando sem saber como funciona, sem saber o que pode ser colocado ali, porque às vezes pode ter uma informação sigilosa. Então imagine você ter um assistente que tem tudo isso configurado. Não é um ChatGPT aberto, existe uma camada de personalização ali da empresa.
Então, isso já está rodando. Isso aqui tem uma semana que foi lançado, tá? Está no começo, muita coisa vai mudar, mas já está sendo usado por um grande grupo. Optamos por enquanto, não dizer que grupo é esse, mas é um grupo aí de uma empresa com mais de 1.000 funcionários, para que a gente possa agora entender na prática como se dá esse uso, e por isso é uma startup. Porque a gente vai quebrar a cara, a gente vai mudar no caminho até validar esse modelo, mas está sendo bastante procurada essa solução, que veio de uma percepção de algo que podia ser resolvido para o mercado, usando uma IA generativa. Então, gente, as revoluções, como essa que nós estamos vivendo, elas criam oportunidades, e a gente já passou por muitas. Revolução agrícola, industrial, tecnológica, digital. Todas essas revoluções mudaram processos. Fizeram com que empregos fossem descontinuados e outros surgissem. Então, essa revolução de agora, se a gente procurar se envolver, aprender, estudar, fazer cursos, conhecer pessoas, uma pessoa que você conhece representa uma outra, e você conhece uma ferramenta, e vai acontecendo. Nós precisamos fazer isso. Vejam esse vídeo feito por um artista japonês, que tudo aqui é IA. Deixa eu ver se eu consigo dar. Yeah, walking through Tokyo, lights shining bright. Every step we take, we own the night. Breaking down the barriers, rising up the ranks. Concrete jungle dreams are filling up the banks. From Shibuya, stressing for our own heights. Living every moment, chasing city lights. United in the hustle, driven by the grind in the heart of Tokyo. Our spirits are aligned, no boundaries can hold us. No walls can confine through the struggles we face. Our stars will shine, together we rise, unstoppable force. Charting our destiny, we stay the course. Bom, tudo 100% é IA. E aí a gente pode destrinchar isso em camadas. Primeiro, você pode pedir para uma IA generativa, que pode ser do ChatGPT, para que ele criasse uma letra de música. Depois que você criou a letra de música, você pode usar uma solução como o Suno AI, para que ele coloque uma melodia e um ritmo, né, em cima dessa letra que você criou. Que foi o que ele fez, né? Depois ele usou Midjourney e Stable Diffusion para criar várias imagens. Só que percebam, nesse momento nós temos uma dificuldade com IA generativa, que é como que eu crio várias imagens com uma personagem com a mesma cara? Porque ele vai gerar imagens diferentes. Então aqui ele encontrou no cabelo verde, no óculos, uma maneira da gente não perceber essas variações que acontecem nessas várias imagens que ele gerou. Outras ferramentas que podem ser usadas para vídeo, para que eu junte essas imagens e anime isso, e edição. Já existe aí, né, ferramentas prometidas que vão transformar até a indústria cinematográfica. Imagine você não precisar mais de atores humanos. Tudo sendo criado por IA. Então, aqui o ponto importante é, veja como a gente foi destrinchando. A gente não usou uma ferramenta e essa ferramenta criou tudo. Certo? Como é que a gente pode aplicar isso? Isso, ou alguma dessas ferramentas, ou como é que a gente aplica, sei lá, um sumarizador de reuniões, que eu uso hoje nas minhas mentorias. Eu entendi que era uma forma de ganhar escala. Eu tenho uma ferramenta ali que escuta tudo que a gente está conversando, gera um bom sumário, eu mando esse sumário para o meu cliente, mas não só isso. Depois eu consigo fazer análises em cima desses vídeos, aplicando comandos. Eu posso escolher ali 5 vídeos de mentorias que eu fiz e buscar insights. O que eu disse? O que eu posso extrair de interessante daqui para pensar conteúdos, pensar outros produtos? Nós podemos ver vários grupos se envolvendo com IA. O grupo dos criadores de infraestrutura, que criam computadores, sistemas operacionais, que trabalham com cabeamento, roteadores, empresas que desenvolvem chips, grandes estruturas em nuvem. Não necessariamente a gente vai estar nesse grupo aqui. Esse grupo são empresas potentes, grandes. Temos empresas que criam aplicações usando infraestruturas que já existem. Então, softwares, o Google, o Facebook, as IA generativas. Temos um grupo de usuários que adotam ou criam aplicações. Não pense que é um demérito você estar aqui. Você pode fazer coisas incríveis estando aqui, usando o que existe, escolhendo bem o que existe, e não só, estamos usando IA. Só para dizer que está usando IA? Não, tem que fazer sentido. E criar as suas próprias aplicações. Assim como eu estou criando a minha. Tá entendendo ali que prompt eu preciso escrever, que data história eu vou usar para consultar essa informação, e também qual LLM,
que eu posso usar. O que é um LLM? A gente escuta falar disso, mas a gente sabe o que é? Um modelo de linguagem de grande escala. Então, nós temos muitos dados que, a partir ali de um comando, você pode ter acesso a esses dados, e assim a gente usa o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, mas percebam que, além de LLMs que trabalham mais com texto, nós temos Foundation Models, que não necessariamente trabalham com texto. Por exemplo, Midjourney trabalha com imagem. Então, não necessariamente é um LLM, ele é um FM. Né? Isso tudo eu vim estudando, tentando entender mais, gente. Isso não era a minha área, certo? Percebam que, se você escolhe errado o LLM ou o FM, você vai dar um tiro de canhão. Você vai gastar muito por uma coisa que não precisa. Então, percebam aqui, ó. Aqui mais para consumidor, mais nichado. Aqui mais para empresas, multipropósito. Então, a gente pode testar essas ferramentas, buscando entender qual delas pode resolver melhor o que nós queremos. Por isso que é então tão interessante a gente entender o que cada uma faz, quanto cada uma custa. Bom, a pergunta final é: o que nós, mulheres, podemos fazer para estarmos mais atualizadas e relevantes cada vez mais, e também para nos envolvermos cada vez mais com o IA? Um desses passos foi dado, né? Que é estar aqui, que é participar de outros eventos, outros seminários, conhecer pessoas. Tem muitos cursos básicos, gratuitos, que a gente encontra hoje, que apesar de básicos, vão ensinar o que a gente precisa fazer, como a Tâmara disse, para a gente sentar na mesa, para a gente saber conversar, para a gente saber tomar decisão, se colocar. Eu não preciso necessariamente ser uma programadora, mas eu posso saber tomar boas decisões. Então, era o que eu queria compartilhar com vocês, e agradeço a oportunidade de estar aqui.